Por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não descansarei, até que a sua justiça saia como uma tocha acesa. 2600 anos depois desse versículo ter sido escrito pelo profeta Isaías, eu digo que alguém tomou sobre si essas palavras. Estou com a pastora Helena Tanuri, uma grande amiga de Sião. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço pelo convite, Isaac. Está sendo uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Qual é a sensação de estar de volta a Israel? A sensação de que ele está voltando para casa, mas também como se fosse a primeira vez. É tão interessante que mesmo que a gente volte a Israel várias vezes, sempre dá aquele friozinho na barriga de quem está experimentando pela primeira vez e aquela expectativa. O que o Senhor vai falar comigo nessa estação, nesse período? Né? O que o Senhor está preparando para essa viagem? Então a gente sente ao mesmo tempo a expectativa, mas também aquele acolhimento de quem chega em casa, né? E é acolhido por esse povo tão querido. Que legal. E falando que o senhor vai preparar nessa viagem, houve uma surpresa hoje muito especial. Sim. Aquilo que eu digo, dai honra a quem merece honra. A pastora Helena Tanuri tem sido uma grande amiga de Israel por muitos anos, mas especialmente nesse período tão desafiador que a gente teve nos últimos 16 meses, né, de conflito. Mostra pra gente o que aconteceu hoje e compartilha com Olha, as gente, olha que pessoas. preciosidade, é um reconhecimento como amiga de Sião, né? Então eu recebi essa placa lá no Museu Friends of Zion, como oficialmente me declarando uma amiga de Sião, né? Uma amiga de Israel, e eu fiquei muito emocionada mesmo, foi Eu uma também surpresa. fiquei. Eu me lembro que a primeira vez que eu visitei o Friends of Zion, eu fui muito impactada com todo aquele tour pelo museu, que nos apresenta os cristãos que fizeram a diferença na vida de Israel ao longo da história. E eu me lembro que quando acabou aquele tour, eu chorava muito, muito mesmo, e eu falei, Senhor, eu sei que Israel hoje não precisa, isso foi em 2016, eu sei que Israel hoje não precisa, é uma nação respeitada, estabelecida, mas eu quero te dizer, se um dia esse povo precisar, que o Senhor me escute dizendo hoje, eis-me aqui, Hineni. Sim, Pô, até porque é o próprio profeta Isaías que diz, Ine anori, Inene, envia-me a mim, não é exato. verdade? Bom, pra gente é um motivo de emoção muito grande, eu devo dizer assim, porque realmente todos ficamos emocionados ali, foi uma iniciativa da Sarela, do Kurt, do Jonas, o nosso querido guia, né, Tamir Gross Davi. também, e é primeiro brasileiro, primeiro pastor brasileiro a receber esse reconhecimento do Museu Amigos de Sião, né? Uau, uma honra muito Então, grande. quero expressar como nós somos gratos, posso falar também como judeu, de todo o empenho que você teve nesses últimos meses, diante desse período que eu posso dizer que é um dos momentos mais difíceis da história do povo de Israel, do período bíblico até os dias de hoje, né? Então, pastor Helena, falando sobre os acontecimentos futuros, que a gente sabe o que Armagedon quer dizer, pode ser um conflito espiritual, um conflito físico, vamos falar de um conflito que está acontecendo agora, no presente. Apesar do cessar-fogo, um acordo de reféns, os que estão voltando para casa em Israel, você foi uma das grandes vozes, eu diria, uma das vozes de maior proeminência no meio cristão nesses últimos 16 meses em apoio a Israel. Como que isso começou e o que fez seu coração arder? Porque eu sei que você pagou um alto preço para você se levantar em favor dessa nação. Quando eu tive a notícia do que tinha acontecido, tinha ocorrido, eu estava nos Estados Unidos para uma série de ministrações. E num primeiro momento, o impacto que aquilo me causou foi, puxa vida, meu povo foi alvejado, Como Ruth, teu né? povo será meu É, povo, eu tive teu essa Deus será meu sensação. Deus. O meu povo, a minha casa, a minha família foi alvejada pelo terror, né? Mas eu não imaginava que as coisas iriam tomar o rumo que tomaram. Para mim era uma coisa tão óbvia, né? Tão clara, que o terror não deve ser tolerado, deve ser combatido, Sim. né? Que naquele momento as minhas primeiras expressões foram de compaixão, de lágrima, de pranto, devido ao terror daquilo que os fatos iam vindo à tona, à medida que os fatos iam vindo à tona, tamanha brutalidade do ataque. Então, a primeira reação foi de muita tristeza e de solidariedade, né? Vontade de estar aqui, vontade de poder fazer alguma coisa, né? Para trazer consolo sobre essa nação. Mas depois, à medida que as coisas foram, rapidamente isso aconteceu, as coisas foram se desdobrando e a vítima, diante dos olhos de tantas pessoas, estava sendo desenhada como o algoz, como o agressor, né? E eu me lembro que começou lá nos Estados Unidos, um jovem americano, filho de uma pastora minha amiga, ele não entendia muito bem a história de Israel, não entendia o conflito, quem era Gaza no processo, e ele falou assim, mas o que aconteceu de fato? Né? E aí a gente passou para ele uma série de materiais, eu me lembro que um dos nossos guias, o Ilan,
ele deu para a gente todo o material, contando mais ou menos a história do povo de Israel na terra, o conflito, né, Israel-Palestina e tudo. E aí ele tinha um material escrito. Nós conseguimos para o Matthew, esse menino, e nós explicamos para ele tudo que a gente sabia, né? E ele falou assim, essas informações são muito boas, muito úteis, porque os meninos que eu cuido na minha célula, ele tinha um pequeno grupo só de jovens, homens jovens. E aquele primeiro grupo estava achando já que Israel era o vilão. E eu falei assim, não, Matthew, Israel foi a vítima. E aí eu comecei a explicar para ele, e ele, uau, isso é demais. Então, e aí ele também foi buscar mais informação naquele material escrito que nós demos para ele. E no dia seguinte, ele pôde compartilhar na sua célula, para aquele grupo de jovens homens, né, americanos, o que realmente estava acontecendo. E eles agradeceram muito ao Matthew. Uau, a gente nunca ia ter essa notícia. E ali mesmo a gente começou a ver as reações, principalmente dos jovens americanos, né, o posicionamento deles, e aquilo começou a me enfurecer. As universidades, Ok. Então eu falei assim, agora. Eu nem me lembrei do Rinene, né? Eu fui impulsionada a falar, não é isso que está acontecendo. E eu comecei, nas minhas redes sociais, eu comecei a falar dentro daquilo que eu sabia, e eu fui sendo muito atacada, né? E algumas pessoas não entendiam de fato e queriam explicações, e outras pessoas já tinham assumido o seu lado, né? Mas eu falei assim, eu não vou me intimidar. E aí eu fui trazendo vídeos de outras pessoas que explicavam, pelo menos de uma maneira mais resumida, o que estava acontecendo, informando as pessoas. Eu falei, gente, vamos voltar a ter aula de história? Exatamente. Vocês não estudaram história? Né? Quando começou aquele negacionismo em relação ao Holocausto, o quê? Vocês estão negando o Holocausto? Né? Então, eu comecei a trazer o máximo de informações possível. E eu comecei a ter um retorno. Puxa, obrigado por me esclarecer. Uau, eu nunca saberia, porque a mídia está falando outra coisa, né? E um argumento que eu usava é, você já foi a Israel? Você conhece Israel? Não, eu conheço, eu já fui. É o conhecimento em loco, né? Sim. E é importante também ter uma voz, assim, porque eu digo que existe, a gente chama em Israel de hasbará, de diplomacia pública. É você sair em defesa, eu não falo necessariamente do país, mas da verdade, porque Israel, é claro, a gente fala que é a única democracia do Oriente Médio, o único país que tem respeito aos valores da vida, aos direitos humanos, mas obviamente erra, como todos os países erram, Sim. mas a gente está saindo em defesa da verdade, da justiça, Isso. dos fatos. E talvez as batalhas, seja no Líbano, na Síria, no Irã, em Gaza, Israel tenha condições de vencer pelas suas próprias forças, com a ajuda de Deus. A gente está falando do exército que, através de Deus, venceu lutas com Moisés, Josué, Sansão, Davi. Israel tem um histórico de batalha que aquele que se levanta contra o povo de Israel, ele vai cair. Os egípcios tentaram, os cananeus, filisteus tentaram, os amalequitas tentaram, os romanos, asmoneus lutaram contra os gregos e os seleucidas, e sempre esse povo prevaleceu. Agora, se existe uma batalha que Israel tem perdido ao longo dos anos, nesses mais de 75 anos da história da existência do Estado de Israel moderno, é a batalha da mídia. São vozes que, na sua grande maioria, são contra Israel, e é algo muito importante, porque a gente está falando de um país muito pequenininho, né? A gente até comentou no carro como que um caça em 1 minuto e meio atravessa de leste a oeste de Israel, menor que o menor estado brasileiro, que é Sergipe, e que precisa de algum fato do apoio de outras nações. A gente se importa muito com o que o mundo pensa, como que o mundo nos vê, e por isso é muito importante para a gente ter vozes que saem em defesa do país. E como que a comunidade cristã, você acha, no Brasil se comportou e também ouviu aquilo que você tinha a dizer? De uma maneira geral, aceitaram muito bem e imediatamente somaram forças comigo. Mesmo pessoas que publicamente não se manifestaram, no privado me apoiaram, né, me abençoaram, falaram assim, Helena, leva, se Deus te deu essa batalha para lutar, lute, você está certa, ou fazendo comentários, né, ou repostando o meu conteúdo. Mas, infelizmente, existe dentro da igreja cristã, inexplicavelmente, a meu parecer, um grupo, um pequeno grupo, que simplesmente não sabe suas origens, desconhece suas raízes. Porque é impossível nós nos voltarmos contra um povo sem buscarmos um conhecimento desse povo e desconhecendo totalmente a nossa história como cristãos.
porque o nosso mestre nasceu judeu. Sim, foi algo que você falou no museu hoje que me tocou muito, de que um dos motivos de eu apoiar Israel é porque os judeus me deram o maior presente, né? Maior A maior presente, bênção, que é o o Messias. Messias. Então, Jesus era judeu, seus discípulos eram judeus, eles praticavam o judaísmo. O apóstolo Paulo, ele não abandonou o judaísmo, né? A gente vê em vários momentos o apóstolo Paulo indo ao templo, participando de cerimônia de purificação, né? O que ele combatia era aqueles que nasceram de novo, aqueles que estavam sendo enxertados, que eram gentios, que eles não precisavam de seguir os mesmos ritos do judaísmo. Judaização dos Isso, gentios, né? para que eles fossem salvos, uma vez que a nossa salvação é pela graça mediante a fé. Então era isso que o apóstolo Paulo estava enfatizando. Mas quando você lê ali os capítulos 9, 10 e 11 do livro da Carta aos Romanos, fica muito claro o que o apóstolo Paulo está dizendo, né? Que o Senhor vai restaurar todas as coisas e que se um véu foi colocado no entendimento do povo judeu, ele está colocado até que o número dos gentios a serem salvos se complete. Porque quando isso acontecer, o véu será tirado e o seu povo vai reconhecer o seu Messias. Virá a plenitude, não? Que eles chamam Virá a de plenitude. Então, eu comecei a realmente me chocar, mas que isso revela não apenas as pessoas estarem sucumbindo a uma doutrinação ideológica midiática, mas também a sua ignorância em relação às suas raízes, né? De onde nós viemos. Não dá para separar a cultura, já tem esse nome, né? Judaico-cristã. Né? Sim. A cultura judaico-cristã, nós temos as mesmas raízes, né? E embora nós tenhamos vivências diferentes do nosso serviço ao Senhor, da nossa crença, eu não acredito que Deus tenha feito uma para substituir a outra, né? Então, as coisas não estão desconectadas, né? E algumas pessoas tratam como se estivessem. Não, agora nós somos o novo Israel de Deus, o outro Israel perdeu para a sua vez. Não estão lendo a Bíblia, né, gente? Teologia da substituição, né? Exatamente. Não existe essa teologia da substituição, ela fracassa quando nós observamos as Escrituras Sim, eu Sagradas. me lembro de Jeremias 31, ele fala, Deus fala através do profeta Jeremias, no dia que os céus cessarem, que as estrelas deixarem de existir, assim como o mar, enfim, e os seus astros perderem os lugares, é o dia que Israel deixará de ser uma nação diante dos meus olhos. Pois é, e quando a gente vê você recitando isso, a gente lê o que Paulo disse aos Romanos, defender, né, ou se levantar contra o povo de Israel é uma coisa que é inaceitável para um cristão, né? Como eu te disse, eu posso não concordar com todas as resoluções do Estado de Israel ou do governo de Israel, mas independente disso, um povo foi alvejado, brutalmente ferido, né? E não tem nada a ver com a mentira midiática, é sobre território, é sobre invasão, não é nada sobre território. Quem tem o mínimo de conhecimento do conflito, a gente sabe que tem tudo a ver com a jihad islâmica, tem tudo a ver com querer exterminar o povo de Israel, e é algo com o qual a gente nunca vai concordar. E a gente pode falar que você não só está falando daquilo que você estudou, mas daquilo que também você viu com seus próprios olhos. Exatamente. Porque estivemos na fronteira com Gaza, estivemos num local na festa, onde jovens foram sequestrados e infelizmente vitimizados. Foi muito forte. Estivemos também no cemitério de Carros, né? Sim. Então você viu realmente todos os danos que foram causados contra essas pessoas, e você também chegou numa das semanas mais tristes desses últimos 16 meses em Israel, que é justamente o momento onde a família Bibas, infelizmente, a gente estava recebendo o corpo deles, uma criança que foi sequestrada, um bebê com 9 meses, outro com 4 anos, a sua mãe, o seu pai, apenas o pai voltou para casa, né? Eu como mãe, como avó, eu não posso deixar isso não passa despercebido. Sim. Nunca mais o mundo vai esquecer, porque foi de uma crueldade, de uma brutalidade, ainda no final das contas eles quiseram disfarçar, né, esconder e julgar a culpa nas costas de um bombardeio israelense, o que foi evidenciado logo ali pela investigação forense, que foi compartilhada com o mundo todo, né, as evidências de que eles foram mortos de uma maneira cruel. Talvez você esteja se perguntando do que estamos falando. Um resumo para você entender. No dia 7 de outubro de 2023, Israel foi covardemente invadido pelo Hamas. Foi o dia que mais judeus morreram desde o Holocausto, mais de 1.200 vítimas, idosos, crianças, mulheres, brutalmente assassinados. E muitos israelenses, mais de 200, foram levados cativos para dentro de Gaza. Dentre eles, 4 membros de uma família chamada família Bibas,
Israel fez um acordo de reféns. Na verdade, eu me corrijo, um acordo onde Israel libera terroristas convictos das suas prisões, numa proporção de 300 para 1, e em lugar disso, o Hamas devolve esses israelenses que foram sequestrados, que inclusive agora estão debaixo dos túneis na faixa de Gaza. E o acordo também dispõe que até mesmo os corpos têm que voltar. De toda a família Bibas, apenas o pai voltou, e nessa semana agora em Israel recebemos os corpos, primeiro das 2 crianças, infelizmente, os bebês, e a mãe, acreditávamos que ela tinha sido devolvida, mas quando a análise forense foi fazer a pesquisa, descobrimos que não era o corpo da mãe, eles mandaram outro corpo. E até o momento em que conseguiram então encontrar o corpo da mãe e enviar, acusaram que Israel tinha feito a eliminação deles num bombardeio, o que a análise mostrou que não era verdade, e o oposto aconteceu. Na verdade, a análise mostra que, infelizmente, as crianças foram assassinadas com as próprias mãos dos terroristas 1 mês depois de serem sequestrados, muito provavelmente sufocados, e depois disso eles esquartejaram os corpos das crianças para que se parecesse que foi num bombardeio israelense. Então essa notícia chocou Israel de uma forma muito grande, e eu tenho certeza que você, como uma pessoa sensível que você é, também sentiu muito isso. A Naíma me contou das, enfim, orações e da emoção, do choro nas ligações, mas Israel sentiu muito, e por isso, inclusive, nós estamos com esse pin, né? Sim. Que é o símbolo da luta pela volta dos reféns israelenses que hoje estão sequestrados na faixa de Gaza. Você viu com seus olhos todos esses lugares? A gente quer contar ao mundo, e é sempre importante a gente se inteirar, né? Aí você vai tomando, sim, né, ciência, os relatos dos reféns que retornaram, né? E eles também não fazem questão nenhuma de esconder, tanto é que eles mesmos filmaram com as câmeras em seus próprios corpos as atrocidades que praticaram, eles se orgulham dela. A gente comentou como que existia um sadismo em tudo aquilo que foi feito, que de um certo modo foi até pior do que aquilo que aconteceu no Holocausto, porque a proposta da solução final no Holocausto, né, que eram as câmaras de gás, era de que, ok, a moral do soldado ela está caindo, é caro eliminar os judeus com balas, com tiros, e o soldado ele se sente muito mal, ele tem estresse pós-traumático, ele não tem orgulho daquilo que ele está fazendo. Então, fazer um método industrial de eliminação desse povo. Até uma palavra teve que ser criada para tamanha brutalidade, que a palavra holocausto surge a partir daí, no sentido da gente criar também a palavra genocídio. E é curioso como que já no Hamas, não, eles faziam, gravavam e eles viam aquilo como uma celebração. Eles celebravam, né? Exatamente. E, infelizmente, a gente também vai constatando que, embora a gente saiba que o principal inimigo que se levanta para invadir, para saquear, para matar, é o Hamas, infelizmente a gente também sabe de civis que acabaram invadindo, né? E não apenas invadindo, mas celebrando, espancando reféns, né? E se tornando conivente com tudo que estava acontecendo, né, com o Hamas. Então, é muito triste a gente constatar isso tudo, mas é uma realidade que precisa ser contada. E eu acho, Isaac, que o que deixa mais claro o próprio acordo. Quem valoriza a vida? Exatamente. Israel, para ter um corpo sem vida de volta, ele entrega 150, 300 terroristas julgados, condenados, alguns até à prisão perpétua. Né? O próprio arquiteto desse ataque, ele foi tratado em Israel, ele era prisioneiro em Israel, ele foi tratado como um integrante de Israel, como um cidadão de Israel. Sim. Ele foi curado de um câncer no cérebro? No cérebro, aqui, nessa terra, por esse povo, por esses médicos, por essa medicina, e ele é liberado também numa troca. Sim. Foram quase 1000 terroristas liberados para que um soldado israelense voltasse para casa. Né? E ele se torna o arquiteto de 7 de outubro. Então a gente vê claramente, são fatos. São fatos. Quem valoriza a vida? E quem celebra a morte? Né? Então, contra fatos, não há argumentos. Não, de fato, mas apesar de ser uma história pesada, e a gente tem citado tanto o profeta Isaías, sabe que a palavra Hamas aparece na Bíblia cerca de 11 vezes. E Hamas quer dizer literalmente violência. Quando aparece a palavra violência no Antigo Testamento, muitas das vezes é a palavra Hamas. Mas na última citação, Isaías ele diz que chegará o tempo, o período da redenção, de não se ouvirá mais de Hamas nessa terra. Bom, que isso seja em breve, tanto para judeus israelenses como para também árabes palestinos. E para cristãos. Porque a gente sabe que o ódio deles não é dirigido apenas aos judeus. Os judeus são a sua primeira linha.
Depois de judeus, o próximo plano deles é cristãos, eles colocam tudo no mesmo pacote, né? Então, é inadmissível, chega a ser até bizarro a gente ver cristãos, mulheres, o pessoal da LGBT defendendo o Hamas. Sim. Se eles estivessem em Gaza, certamente eles também seriam mortos. Com certeza. Pastora Helena, caminhando para o nosso final, gostaria de saber de você qual mensagem você deixa para a nossa audiência, principalmente para o público cristão que está te ouvindo agora, sobre esse apoio em Israel tão necessário, né, nesse período desafiador, e também o convite para estar com você aqui em Israel no seu Congresso de Mulheres. Bom, muito bem, pessoal. Eu quero convidar vocês, né, para estarem conosco. Você que é mulher, que sonha em conhecer essa terra, ter um conhecimento da Bíblia, né, em 4D, que você venha estar conosco. Nós vamos deixar nos comentários desse vídeo o endereço da Gesher Turismo, onde você pode acessar a Gesher Turismo e se informar sobre a viagem. E para você que é cristão, o que eu tenho a te dizer como cristã é: leia a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Leia toda a Bíblia, sem desprezar nenhuma porção dela. E você vai entender de que lado você deve ficar. Bom, muito obrigado a você que está nos assistindo. Pastora Helena, uma honra te ter aqui, obrigado novamente. E bom, não esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar com seus amigos. E a gente vai estar aqui também nos comentários sanando as dúvidas de vocês. Como sempre, deixo versículos daquele livro que mudou a história, que foi escrito exatamente onde nós estamos, aqui na cidade de Jerusalém. A Bíblia diz: orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos aqueles que te amam. Levanta e resplandece, porque a glória do Senhor vem nascendo sobre ti, Jerusalém. Até a próxima.